O uso de objetos é uma maneira eficaz de agrupar variáveis para representar um tipo de dado com suas próprias propriedades. No bizu de hoje, vamos explorar como criar a abordagem de objetos no RPG Maker. Prepare-se para aprofundar seus conhecimentos sobre o uso de objetos e descobrir novas maneiras de aprimorar seus projetos no RPG Maker logo após a nossa vinheta. Vamos que vamos, segura! Salve pessoal, Cenderon aqui com vocês e vamos para o nosso 10º bizu aqui do canal. Então o que a gente vai falar hoje é sobre uma técnica de utilizar objetos no RPG Maker. Tem gente que fala, não tem como fazer objeto no RPG Maker. Dá sim. Então a gente vai entender como que a gente pode fazer essa técnica. A vantagem de você trabalhar com objetos é que a gente consegue organizar um pouco melhor o código e deixa as coisas um pouco mais, digamos, modular, né? Uma coisa mais fácil de entender. Em vez de você ficar criando várias variáveis soltas por aí representando alguma coisa, você junta num pequeno grupo de variáveis e aquilo representa um objeto. Basicamente é o que a gente vai fazer. Eu vou usar aqui então algumas linguagens de programação para a gente entender um pouco a situação aqui. Então eu estou com um exemplinho feito em C++ aqui. Tá? C++ a gente chama os objetos de struct. Então basicamente é isso daqui que ele faz, ó. Ele cria um objeto, aí você dá um nome para esse objeto, deu o nome de product aqui. E aí a gente faz as atribuições. Então veja que dentro dessa estrutura desse objeto, né, a gente tem alguns parâmetros aqui dentro. A gente tem aqui o identificador, a gente tem o nome, a gente tem uma quantidade e tem o preço. Tá? Basicamente uma estrutura básica de um produto. Tá? Então aí ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai ter a estrutura normalzinho, tranquilo. Aí aqui eu fiz uma funçãozinha para escrever as informações do produto e aqui a aplicação. Veja que só com essa estrutura aqui, produto, eu posso instanciar vários produtos, né? Então eu estou usando aqui como exemplo uma poção e um éter. E aí você tem que seguir a ordem que está aqui, ó. ID, nome, quantidade e preço. ID, nome, quantidade e preço. Perfeito, até aí tudo ótimo, né? Mesma coisa com o éter, né? Tem o ID, o nome, quantidade e preço. Isso aqui é uma forma bem abstrata. E aí eu chamo a função para escrever o produto e encerro a aplicação logo aqui embaixo. Então vamos executar esse programinha aqui rapidinho para a gente ver como que ele funciona. Ah lá. Então ele criou os objetos, certo? Aí tem o ID, a quantidade e o preço. Aí aqui em cima está o nome do produto, né? Eu troquei um pouco a ordem só para ficar um pouco mais representativo. Aí tá aqui, nome, ID, quantidade e preço de cada produto, né? Se eu fosse criar um terceiro produto, era só seguir aqui, ó. Vou criar aqui, por exemplo, sei lá, água, né? Aí eu ponho um outro ID aqui, ó. Sei lá, tem 30 unidades de água e cada água custa 3 pila. Aí você põe para escrever aqui também, ó. Tá vendo? Aí você vem aqui, ó, e vai aparecer poção, éter e água. Perfeito, ó lá, do jeitinho que a gente criou. Isso aqui é para evitar de você ir criando variáveis do tipo ID do produto, nome do produto, quantidade do produto, preço do produto. Aí quando você for ter que fazer um éter, você tem que fazer o ID do éter, o nome do éter, a quantidade do éter, o preço do éter, ficar criando toda santa hora, né? A mesma coisa com a água, eu teria que criar uma outra variável chamada ID da água, nome da água, quantidade da água e preço da água. Então a ideia do objeto é você já determinar essa estrutura que você vai precisar criar que a gente vai armazenar isso. Agora uma coisa que é bacana a gente fazer aqui, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Vamos comentar essas 3 linhas aqui. Eu vou agora querer escrever aqui
a referência desse objeto, tá? Vamos usar a poção primeiro como exemplo. E aí a gente vai entender o que eu estou falando, ó. Vamos lá. Então veja, ó, que ele está me entregando um endereço, tá? Esse endereço aqui é aonde esse objeto está na memória. Agora, se eu fizer isso daqui, ó, veja. Eu vou criar aqui agora. Aí aqui eu vou quebrar a linha. Certo? M não, N. Isso. Aí aqui eu vou colocar agora a referência do ID da poção. Tá? Desse jeito aqui. Vou botar um endline aqui embaixo. Pra gente andar mais rápido. Tá? Não se preocupa com as questões técnicas da linguagem, não. Vamos entender aqui como está funcionando. Então veja aqui. O objeto está na posição 61FE00 na memória. Mas o ID também está na 61FE00. Mas por que isso, Cenourão? Porque a gente viu aqui na estrutura que o ID é a primeira propriedade. Então aqui no caso, a ID ela vai estar na mesma posição aonde começa o endereço do produto. Então basicamente o endereço do produto está indicando aonde começa a primeira propriedade. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai agora colocar a referência do nome da poção para ver onde que ela tá. Vou compilar e executar de novo. Ele me deu alguns avisos que é porque eu estou usando variáveis que não estão sendo utilizadas. Ó, veja que agora ó, o produto está nessa posição, o ID está nessa posição, mas o produto está na posição, o nome está na posição 61FE08. Isso quer dizer que ele está a 8 bytes à frente da posição desse camarada aqui. Mas por que não é 61FE01? Porque uma variável inteira ela ocupa 8 bytes na memória. Então aqui a gente está pegando a capacidade de bytes que cada tipo de variável ocupa na memória. E aí a gente deixa o próximo endereço disponível para colocar a outra propriedade. Isso se aplica se a gente fizer a mesma coisa com a quantidade. A gente vai ter, no caso aqui, a gente também vai ter mais 8 bytes para frente. E aqui no preço, o preço eu botei como inteiro também, mesma coisa. Vai estar na 8 bytes. Aqui vai estar tudo 8 bytes. Vai estar ocupando, todo mundo vai estar ocupando 8 bytes, vai de 8 em 8. Olha só, olha lá, tá vendo? Só que aqui no caso tá na notação hexadecimal, por isso que tá desse jeito aqui, tá? Então é 00, né? O ID 00 também. O nome, ele tá no próximo endereço disponível, né? Que tá livre, né? 08, 010 e 014. Então a gente vê que ele tá... todas as variáveis estão posicionadas em cadeia. Diferente disso daqui, ó. Deixa eu comentar esses dois aqui. Ele vai ser diferente de você fazer isso aqui, ó. Int id poção. Eu vou criar também o quantidade poção. E aí, para a gente perceber a diferença, eu vou jogar ele na linha de baixo aqui, tá? Vou declarar um outro aqui, ó. QTD preço. Não, aliás, preço poção, né? Podia ter botado potion para ficar padrão, mas tanto faz. No nosso caso aqui não tem problema. Tá, então aqui eu já declarei as variáveis. Aí eu vou dar aqui o ID poção, vou deixar com 4. QTD poção vai ser 37. E o preço poção vai ser 6. Tá, então agora eu estou fazendo variáveis soltas, tá? Fora de uma estrutura de objeto. Vocês vão ver
Aqui basicamente não vai acontecer nada porque eu não coloquei os endereços ali. Mas se eu fizer isso aqui, ó. Vamos lá. ID poção. A gente quebra, coloca o quantidade poção. E o preço poção. E aí mete um endline aqui no final. Aí. Vamos ver como é que vai ficar agora? Vamos ver, às vezes pode acontecer que ele coloque na ordem. Eu esqueci de fazer uma quebra de linha aqui pra gente pra deixar um pouquinho mais legível. Perdão. Vamos lá. Compilando e rodando. Ó, olha só, já conseguimos notar uma diferença aqui, ó. Veja que a variável ID poção, ela foi declarada, no caso aqui ela foi declarada depois, né? No caso era para ter ido antes, mas por alguma razão ele foi alocado depois, isso aí não tem problema nenhum. O outro foi no FE18, ainda, aí ele já foi, ó, já voltou, tá vendo? Já colocou numa outra posição, botou numa posição anterior, não foi em sequência igual a gente fez aqui. E o preço mandou lá na frente, né? O F é como se tivesse deslocado aí uns 200 bytes para frente, mais de 200 bytes para frente, né? Quase 250. Então, eles foram alocados em posições diferentes da memória. E para a gente conseguir acessar isso de forma dinâmica, ia ser uma porcaria, ia ser uma bosta. Então, por isso que é importante você armazenar em objetos, porque às vezes você quer ter um acesso rápido às propriedades desse objeto, você não tem que ficar armazenando a referência dessa variável de forma global, por exemplo, né? Que aqui são variáveis soltas, né? Esse PRC poção, isso aqui são variáveis soltas. O objeto não, o objeto está tudo ali agrupadinho. Então essa que é a importância de você trabalhar com objetos em algumas situações, sabe? Então isso pode te ajudar bastante. Vou dar um exemplo agora um pouco mais abstrato, que é com JavaScript, né? JavaScript, para quem mexe com RPG Maker MV e MZ, já está bem familiarizado. Não com esse padrão aqui, que é um JavaScript um pouco mais moderno. O pessoal do MV usa a abordagem antiga ainda do JavaScript, mas é o JavaScript, tá? Então aqui, se eu rodar essa... É a mesma coisa que eu fiz lá em C++, só que em JavaScript, né? Vou rodar aqui a aplicação e tá lá, ó. Tá aqui embaixo, ó. Então a gente tem aqui a poção, o nome, ID, quantidade, preço, beleza, legal. Tá em objetos aqui. Aqui no JavaScript a gente não consegue entregar a referência do objeto igual no C++, então por isso que eu preferi usar o C++ como exemplo, tá? Mas basicamente é isso aqui que a gente faz. A gente pode usar uma função para pegar as informações desse objeto sem precisar saber quem são essas variáveis, né? Tipo, ir certinho na variável. A gente já tem a referência, né? Quando a gente usa aqui product.name, por exemplo, que é para acessar a propriedade name da poção, o próprio sistema já vai fazer isso. Ele vai pegar a referência do produto e vai deslocar para a posição onde está o nome e vai entregar o nome. Então isso aqui não tem mistério nenhum. Agora vamos traduzir essa explicação para o RPG Maker. Vamos lá. Beleza, vamos imaginar o seguinte cenário. Lá no RPG Maker a gente sabe que tem as variáveis, né? Vamos usar a posição similar que a gente vê lá no RPG Maker para a gente poder entender um pouco melhor. Então a gente tem aqui a variável 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui são os endereços, né? Para quem fez o curso de RPG Maker 2000 sabe muito bem disso que eu estou falando. Então aqueles endereços que a gente viu lá no C++, a gente pode fazer uma analogia com essas posições aqui, tá? São as posições lá, os índices das variáveis que são disponibilizados lá no RPG Maker, tá? Então aqui eu vou usar o mesmo objeto como exemplo, tá? Então vamos lá, vamos supor que eu criei um objeto, tá? Esse objeto aqui, eu vou alocar ele na primeira variável, aqui na primeira variável mesmo, tá? Então a gente vai ter uma variável com objeto, certo? Ele vai ser armazenado na variável 1. Então na variável 1, a gente vai ter o seguinte:
Se a gente for pensar na mesma coisa lá do C++, em vez de a gente deslocar 8 bytes, a gente vai deslocar uma variável, tá? Então, se a gente for seguir a mesma ideia, esse aqui é como se estivesse na variável 1, né? Então, aqui não tem nenhum deslocamento, então mais 0. O nome, ele é o próximo, então ele vai deslocar uma variável para frente. A quantidade, a gente vai deslocar 2 variáveis para frente. E o preço, a gente vai deslocar 3 variáveis para frente. Então, se a gente for pensar assim, vamos lá. O ID aqui tá... Vamos pegar aqui o ID, vamos dar o valor de 1. O nome aqui, vamos pensar de forma abstrata. Eu vou colocar em forma de número para a gente ficar um pouquinho mais fácil, tá bom? A gente vai colocar aqui, sei lá, 8, por exemplo. Quantidade, a gente vai colocar 20. E o preço, vamos colocar aí 10, né? 10 gold points. Então, a gente vai ter que seguir essa estrutura aqui. Então, se o objeto a gente armazenar na variável 1, a gente tem o seguinte. Aqui na variável, aqui na ID, como ele vai ter o deslocamento 0, então o ID, a gente já automaticamente ele vai ser armazenado na variável 1. Portanto, essa variável 1 passa a valer 1, que é o próprio ID. Tá? O nome a gente vai deslocar uma variável para frente. Então, ele vai estar na variável 2, né? Porque 1 mais 2, mais 1, né? 2, né? Então, aqui a gente vai guardar o 8. Lá na quantidade, vai estar 20. A gente desloca 2 variáveis para frente em relação à posição do objeto. E o preço, a gente desloca 3 variáveis à frente da posição do objeto, tendo assim essa seguinte estrutura aqui. Então, aqui a gente vai ter o ID, aqui a gente vai guardar o nome, aqui a gente vai guardar a quantidade e aqui a gente guarda o preço, tá? A gente vai guardar o preço. Então, beleza, montamos o objeto aqui de forma traduzido para RPG Maker. Se eu fosse criar um outro objeto, eu teria que usar o próximo espaço disponível, ou seja, eu teria que usar essa variável 5 aqui para armazenar um outro objeto, tá bom? E a gente vai fazer isso agora aqui com um exemplo rapidinho. Então a gente vai seguir a mesma ideia. O outro ID, vamos colocar aqui um outro número, vamos pôr 9, né? O ID 9, o nome 11, quantidade 8 e o preço dele vai ser 35 gold points. É um produto mais caro. Então a gente vai pegar aqui na posição 5 e vai seguir esse mesmo deslocamento. O ID ele vai deslocar nada, né? Então é o próprio endereço do objeto, portanto 9. O nome a gente vai deslocar uma variável para baixo, né? No caso 6 é o 11. A quantidade a gente vai deslocar 2, né? 5 mais 2 é a variável 7. A gente vai colocar 8. E o preço a gente desloca 3, ou seja, 5 mais 3, endereço 8, a gente armazena 35. Então é assim que vai funcionar a nossa estrutura de objetos aqui no RPG Maker, tá bom? Agora vamos implementar isso aqui, vamos ver como que isso funciona na prática. Vamos lá. Então eu já estou aqui com o nosso RPG Memes no jeito. Eu vou pegar aqui, vamos fazer uma coisa rapidinha mesmo aqui, só para a gente entender. E depois eu vou mostrar um exemplo real de um sistema que eu desenvolvi utilizando essa técnica. A gente vai entender como que a abordagem de objetos pode me ajudar a desenvolver alguns certos tipos de sistemas que às vezes a gente usando variáveis soltas seria um pouquinho mais complicado de fazer. Vamos lá então. Então eu vou criar aqui primeiro criar um controlador, né? Como boa prática. Certo. Aí aqui eu coloco, botar um erase event, esqueci vamos botar a declaração dos objetos aqui na primeira página mesmo. Para chamar a primeira página, assim que o mapa foi inicializado. Show, beleza. Então aqui a gente vai criar os objetos. Então vamos criar primeiro a poção, tá bom? Primeiro criaremos a poção e em seguida criaremos o éter. Show de bola, vamos lá. Então vamos pegar as variáveis aqui. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é reservar, né, um espaço para essas variáveis.
E aqui no disponível, vamos pôr na parte do 100. Vamos lá, vamos pôr 140. Vou começar na posição 121 aqui. Então aqui a gente pode criar aqui, sei lá, product. Aí aqui a gente segue a mesma estrutura do objeto. Aqui a gente vai colocar o ID, certo? Aqui a gente vai colocar... aí eu vou abstrair o nome, tá, gente? Vou deixar só ID, quantidade e objeto, tá bom? Só pra gente andar um pouquinho mais rápido aqui. Quantidade. E aí o outro é o preço, tá bom? Então essa vai ser a estrutura. Aí na outra, aí pro próximo objeto a gente coloca esse aqui. Coloca aqui. E aí você pode ir criando a quantidade que você quiser. Tá? Mas aí, para você não ficar gastando tempo, ficar copiando e colando, você pode fazer uma dica que eu dou. Pega, sei lá, pelo menos os 2 ou os 3 primeiros. E aí no final você coloca a estrutura de novo. Porque aí na hora que eu for conferir aqui, eu já vou subentender que os objetos vão ocupar tudo isso aqui. E outra coisa, tem que certificar se a conta vai bater, né? Por exemplo, ID quantidade preço, ID quantidade preço, ID quantidade preço. Ó, aqui já não dá. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou deixar no ponto em que a gente viu aqui que deu certo. Aí aqui eu deixo em branco, tá? Porque aí eu vou saber que tem uma sobra, eu vou pensar o que fazer com isso aqui. Mas ó, ID quantidade preço, ID quantidade preço, ID quantidade preço. Aí ID quantidade preço, ID quantidade preço, ID quantidade preço. A gente não pode quebrar essa estrutura, tá? Se você fosse, por exemplo, criar uma nova propriedade, aí a gente vai ter que mexer nessa estrutura todinha aqui. Então, por isso que é muito importante que você faça um planejamento do sistema antes de você sair criando a estrutura, porque vai ser uma dor de cabeça você reestruturar isso aqui de novo, tá bom? Então, é importante que você faça aí uma modelagem, alguma coisa para... um documento de requisitos, você faz aí um planejamento prévio para você saber o que esse objeto vai ter, tá bom? Para não te dar dor de cabeça lá na frente. Então é importante você ter esse planejamento. Então, é um tempo que você vai gastar. Às vezes você vai gastar aí talvez algumas horas quebrando a cabeça. O que vai ter, o que não vai ter. Mas isso vai te poupar alguns dias de retrabalho, tá bom? Então fica aí mais uma dica do Cenourão. Pronto. Montei essa estrutura. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou criar agora variáveis que vão representar as referências desses objetos, tá? Como se fosse aqui no C++ essa variável aqui, ó, Product Potion, por exemplo, tá? Como se fosse o éter, como se fosse a água, né? Isso aqui que eu criei aqui, né, ID quantidade de preço, é como se fosse isso daqui, ó. ID, quantidade e preço. É essa estrutura que eu montei aqui, tá? E não essa daqui. Essa aqui a gente vai esquecer. A gente vai eliminar isso aqui da nossa vida. A gente vai exorcizar isso aqui dos nossos pensamentos, tá? A gente vai considerar a estrutura de objetos. Beleza? Combinado. Então, isso aqui está criado. Então, aqui eu vou criar as referências. As referências, vamos lá. Vou botar aqui Product Potion, né, já que vai ser um ponteiro, e aqui um Product Ether. Pronto. São as referências dos dois objetos. Prontinho. Tá, aí aqui na poção e no Ether, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar eventos comuns e cria esse acesso para os objetos, tá bom? Então aí eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Vamos já declarar aqui de uma vez os argumentos. Ó, então eu vou usar os seguintes argumentos. A gente vai ter o ID, bom? A mesma estrutura que a gente montou ali para montar a estrutura. Só que esse aqui vai ser os argumentos para a gente poder fazer a instanciação desses produtos. Então a gente vai ter aqui o product quantidade e o product preço, ok? Prontinho. Aí aqui eu vou botar o ID que eu quero que seja criado no objeto.
Então eu vou colocar aqui, ó, ID, aí quantidade, eu vou seguir o mesmo exemplo lá que a gente usou. 10 poções e custa 8 gold points na situação aqui. E uma coisa que é importante também é a gente colocar também a referência aqui, tá? Na hora da declaração. Então aqui eu vou colocar um outro argumento, product pref, é a referência, que eu vou precisar dessa referência para saber em qual desses camaradinhas aqui eu vou armazenar o meu objeto, tá? Então eu preciso colocar isso aqui, beleza? Beleza. Vamos lá, então aqui eu vou colocar na 121, que é a primeira posição ali mesmo. Bom, e no 121. E aí o Ether, eu posso simplesmente copiar essa estrutura aqui e fazer a mesma coisa. ID, produto, quantidade, preço. Então o próximo endereço disponível seria o 124, seguindo a nossa ideia aqui, tá bom? Então seguindo a nossa ideia aqui, esse é o 124. O ID aqui vai ser 2, né? Do Ether. A quantidade vai ser 15. E o preço, 20 pila. Beleza. Agora vamos lá no evento comum e vamos criar uma função que já vai montar essa estrutura do objeto, tá? Então vamos lá. Deixa eu aproveitar aqui. A gente vem aqui e coloca um product new. Ou então uma estrutura que eu gosto é seguir a ideia do padrão fábrica, né? Então eu posso fazer a função make, né? Faz mais sentido. Você está fabricando um produto novo, né? Aí tanto faz, você cria product new, product make. Eu acho que o make aqui para a minha filosofia de programação faz mais sentido, tá? Mas às vezes para você o new faz mais sentido, tá? E tá tudo certo. Beleza. Então aqui a gente vai fazer primeiro uma programação defensiva para certificar de que a gente está colocando no ID correto, certo? Aí você pode, sei lá, colocar se está entre 121 e 138, e aí você pode certificar se não está sendo colocado numa posição que não é ID, mas aqui eu vou fazer algo mais simples, tá? Eu vou colocar apenas se o valor está dentro da quantidade de variáveis que está aceito aqui, tá? Se não tiver, a gente corta essa zoeira, a gente sai desse processo aqui, tá? Aí eu vou fazer um separador bacana aqui. Show. Feito isso, é só a gente pegar agora a referência, certo? A gente vai... Aí eu posso fazer aqui uma variável privada e vai deixar aqui a posição do ponteiro. Bom, eu vou colocar ref mesmo, igual tá ali embaixo. Só que aí eu deixei um underline só. Porque eu vou entender que essa variável ela é privada, ou seja, ela está sendo usada somente para um evento comum. Ninguém tem que ter acesso a essa variável. É claro que tem, mas eu estou criando uma regra de negócio aqui que o jogo não pode ter acesso a essa variável. Então eu coloco um underlinezinho aqui para eu lembrar que eu não posso mexer nessa variável aqui assim à vontade. Só um evento comum ou alguns eventos comuns têm acesso a essa variável, tá? É uma outra dica também que eu gosto de deixar. A gente pode abordar isso aqui no outro momento também. Só deixando no comentário se vocês querem entender um pouco melhor dessas nomenclaturas que eu faço aqui. Bom, então eu vou pegar esse ref aqui e vou pegar o argumento dado ali. Beleza. Aí aqui a gente sabe que o ID já é o primeiro ali da posição, tá? Então eu não vou fazer nenhuma rotação por enquanto. Já vou ficar nessa referência aqui mesmo, ó. Pego o ponteiro que eu acabei de declarar e coloco o argumento ID como valor. Pronto. Aí agora a gente faz a rotatividade. A gente faz o deslocamento para a próxima variável. A gente adiciona 1 para o ponteiro, né? Aí ele já vai passar para a próxima variável. Aí eu vou aqui pegar agora aí a desreferência. Sempre pego a desreferência e coloco o próximo. Beleza. Vamos lá. Agora a gente vai colocar o preço. Deslocou mais um. Pega a desreferência e coloca o preço.
tá? Você pode, para não ficar essa zona aqui, você pode comentar sem problema nenhum, ó. ID, na verdade o ID tá aqui, né? O ID, quantidade e aqui embaixo o preço. Pronto. Feito isso, se você quiser fazer uma limpeza dos argumentos para ficar no jeito para a próxima chamada, recomendo. Então a gente limpa os argumentos. E a gente pega aqueles argumentos e zera todo mundo. A gente pode até pegar em massa aqui, ó, do 117 até o 120. 117 ao 120, a gente zera. Pronto. Argumentos limpos e prontos para ser utilizados novamente. Para ser chamado por um outro cliente. Ou pelo mesmo, que é o nosso caso aqui. Pronto, vamos lá. A gente chama o Product Make. Tá aqui, Product Make tá aqui. Beleza, gente, vamos testar o jogo rapidinho aqui para ver se deu certo. Vamos lá, vamos jogar aqui. Entrou aqui. Aí, ó, o evento já foi disparado. Eu vou dar um corre aqui na variável que a gente fez, ó. Então tá aqui, ó. Estrutura montada com sucesso. Ó, o ID tá aqui, a quantidade tá aqui, o preço tá aqui. Tá? Da poção. Aí aqui tá o próximo objeto. Certo? Tá, beleza. Aí você me pergunta, Cenourão, eu já armazenei, mas como que eu vou ter acesso a essas referências? É por isso que a gente criou essas variáveis aqui, tá? Então essas variáveis a gente vai apontar para essas posições do objeto, tá? Por enquanto tudo manual mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Dá até para fazer um esqueminha que ele pega a variável que você quer que seja referenciada e guarda a referência nela, mas eu não vou me preocupar com isso não, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou até criar aqui uma outra página onde a gente vai armazenar essas funções, não, esses endereços, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a poção vai ser sempre na posição 121 e o éter sempre na posição 124, tá? Acho que vai ficar até um pouco mais fácil da gente compreender fazendo desse jeito mais manual mesmo, tá? Mas saiba que dá para fazer isso de forma dinâmica, tá bom? Aí você pensa, mas não compensa fazer isso então, já que tem que fazer tudo na mão. Não, isso aqui é só para a gente entender como que funciona a abordagem, tá? Mas dá para fazer uma implementação bacana para deixar tudo dinâmico. Bom, certo. Aí aqui já está criado. Aí, para não ficar criado duas vezes aqui, você já pode pegar e tacar a referência aqui já de uma vez, ó. Pega a poção, beleza. Pega a referência do éter. E tá aqui também, pronto. Já resolve a nossa questão. E veja que agora ele vai funcionar do mesmo jeito que a gente colocou lá, ó. Então, vamos ver. Ó, as nossas referências. Ó, o alocamento deu certo, né? A alocação. E as referências estão ali. Sempre que eu precisar acessar a poção, ele vai correr aqui na 121. O éter ele vai correr aqui para 124. Pronto, não tem mistério nenhum, né? Tranquilo. Vamos dar sequência então. Agora, para a gente poder conseguir acessar as propriedades desse objeto, a gente vai criar mais funções aqui no evento comum, que é onde a gente vai ter o acesso às propriedades de cada um, né? No caso, o acesso, a gente sempre chama isso de getter, tá? Então, sempre que eu falar, vamos fazer o getter do não sei o que, a gente está pegando a referência de alguma posição do objeto, tá? Por que de getter? Porque sempre começa com get. Get ID, get quantidade, get preço, né? Por isso que a gente chama de getter, né? Isso aqui é uma abordagem da orientação ao objeto que eu estou importando aqui para RPG Maker, tá bom? Então, get ID. A programação defensiva dela vai ser a mesma coisa, certificar se a variável é um endereço válido, né? A referência. Aí aqui é um pouquinho parecido com o que a gente fez lá, só que aí, ó, eu já declarei essas três variáveis aqui, que vai ser o retorno, tá? Que é o que vai entregar o que a gente precisa. Então eu vou pegar aqui a referência e vou guardar naquele mesmo argumento. A gente vai usar, aí no caso aqui a gente vai usar um argumento para chamar essa função, que vai ser sempre a variável 117, ela que vai ser o nosso argumento. Bom, como a gente viu aqui no nosso exemplo, o ID ele não desloca nenhuma variável, então é sempre na base. Então a gente já tem o resultado tranquilamente, simplesmente fazendo a desreferência
do ponteiro exatamente onde ele está. Prontinho. Não precisa mexer em nada aqui. O getD está no esquema, está no papo. Agora vamos fazer a mesma coisa com o getQuantidade, né? No caso que eu vou chamar de quantity para ficar padrãozinho, né? Ou tudo em inglês ou tudo em português, tá? Não mistura, não fica um pouco esquisito, tá? Escolhe um ou outro. E aí aqui vai fazer a mesma coisa, só que ao invés disso nós vamos somar a referência aqui, ó. O endereço a gente vai somar 1, que é a próxima posição. E aí a variável de retorno a gente troca para quantidade. Beleza. Aí a gente faz a mesma coisa com o preço. Tá, get price. Aí aqui vai ser a mesma coisa. Aí aqui a gente vai deslocar 2. E aqui tá na posição, ele vai sempre deslocar 2 para frente. E aí pega o price como a desreferência do ponteiro. Prontinho. Então os getter tá no jeito aqui. Vamos agora pegar uma porçãozinha bem besta aqui, só pra gente brincar um pouco. A gente entender na prática como que ficou. Então o que eu vou fazer? Vamos supor que eu quero pegar o ID desse produto, da poção. Então o que eu vou vir aqui, primeiro eu vou falar qual que é o endereço, né, qual que é a referência. E aí eu vou pegar aqui, ó, o argumento. E aí qual que é a referência? A referência da poção. É sempre bom, recomendo que vocês guardem as referências em variáveis, porque pode ser que a gente queira colocar a poção em uma outra posição. E aí, para eu não ter que ficar dando manutenção em vários códigos, eu só vou trocar uma única variável, ao invés de eu ficar refazendo o jogo inteiro porque eu troquei a poção de posição, tá? Só vai ter o trabalho de trocar a posição dessa variável aqui e tá tudo resolvido. Tá? E também fica mais fácil de a gente procurar, né? Não precisa ficar lembrando que a poção está sempre na posição 121, né? A gente já tem guardadinho ali, só correr na variável e aí a própria variável já vai te falar onde que tá. Bom, e aí eu coloco aqui, ó, e chamo o getID. O getID aqui. Pronto. No jeito. Vamos dar uma bisóia aqui. Aí eu acho que, bom, não vai acontecer nada porque eu não botei uma mensagem, mas se a gente correr lá na variável é o que ele vai fazer, ó. Quer ver? Cadê? Aqui, ó, o retorno, ó. Entregou 1, tá vendo? É isso que a gente vai fazer. Aí vamos lá, vamos fazer agora. Vamos pegar todos esses atributos e nós vamos depois fazer uma mensagenzinha colocando as informações dele, né? No caso aqui, o ID, ele está na variável... Deixa eu lembrar qual que é a variável que ele está. Aqui é switch, perdão. Na variável 113, 114, 115. Tá. 113, quantidade. Na variável 114 e o preço... A gente pode fazer uma graça aqui, ó. 115... meio espaço, gold points, certo? Aí você pode fazer para aparecer o preço ali em cima também, não tem problema. Aí vamos agora colocar aqui, ó, as cores só para ficar bonitinho. Aqui eu acho que eu vou pôr 4 aqui. Eu aprontei aqui 4. Aí o gold point eu vou deixar azul. Vai ficar igual o layout do menu. Pronto. Vamos dar uma bisóia agora. Vamos lá. E tá lá. Ó, do jeitinho que a gente recuperou aqui do nosso objeto. Veja só. Ó, 1, 10 e 8. 1, 10 e 8. Show de bola. Aí, para fazer com o Ether, mesma coisa. Vamos pegar aqui uma outra coisa. Vamos fazer de conta que isso aqui é um Ether. Eu sei que não é, mas vamos fazer de conta que é. A gente só vai ter o trabalho aqui, ó, de trocar a referência que a gente quer. Prontinho. Tá vendo como é que é muito mais simples quando você trabalha com objeto? Que aí você teria que criar variáveis só para aquilo e ter que ficar lembrando onde que tá cada coisa.
é um rolê, né? Então, fazer essa técnica de objetos ajuda bastante aqui na nossa produtividade. Beleza, agora vamos supor que eu quero mudar algum parâmetro aqui do meu objeto. Tá? Eu não quero que seja mais... Vamos ver aqui, ó. Eu quero tipo, começar com 8 Gold Points, mas eu quero mudar o preço dessa poção do nada. Simplesmente porque eu quis, mas em tempo de execução, né? Não em tempo de construção, certo? Então a gente pode fazer um eventinho aqui, ó. Vou botar um NPC aqui. Vamos pegar o Jimbo. O Jimbo vai combinar com a situação. O nosso querido Gomes, né? Eu chamo de Jimbo porque no Lionheart ele é conhecido como Jimbo. Beleza, aí eu vou colocar assim, ó. Reajustar a poção. Aí eu vou deixar aqui sim ou não. Beleza. Aí aqui eu vou criar um método, né? Da mesma forma que a gente tem o getter que acessa as propriedades, a gente tem o setter que altera o valor dessa propriedade. Então eu vou colocar aqui, ó, product set price. Aí mesma coisa, programação defensiva sempre verifica se a variável está dentro do nosso escopo aqui, senão ele pode dar erro, né? Aí a gente pega essa referência aqui. Na verdade, a gente pega essas duas aqui, ó. A gente pega a referência e aí a gente vai alterar direto na desreferência, certo? Aqui, ó, a desreferência tá aqui e a gente pode reusar a variável que a gente criou para fazer o make, tá? Fazer a fábrica do produto. Então isso aqui já resolve o nosso problema. E aí, feito isso, a gente vem aqui, ó. Aí agora a gente vai usar 2 argumentos ao invés de um. O getter a gente só dá a referência que a gente precisa. Aqui a gente tem que dar a referência e o novo preço, certo? A gente vai pegar a poção, já que a gente está reajustando a poção. Vamos correr aqui no preço, que não é esse, né? Esse é o retorno, a gente está falando de entrada. E vamos reajustar para, né, inflação, foi para 15 Gold Points. Né? Subiu, aumentou o preço. E aí a gente chama... Não erase event, né? A gente chama o set price. Tá aqui. E pronto, eu não preciso, eu não quero saber aonde está exatamente a posição do preço daquela variável, porque às vezes ela pode mudar de lugar. Eu só quero fazer a função e deixa que a função procura pra gente, né? Deixa que o evento comum faz esse serviço pra gente, né? Já o nosso código fica um pouco mais abstrato. Isso deixa até um pouco mais elegante. Então, vamos lá. Consultando o getter, tá 8 gold points. Falei com o Jimbo, reajustei. Tá lá, 15 gold points. Tá? Foi reajustado, então a gente alterou direto dentro do nosso objeto sem saber em que variável que ela tá. O evento comum que caçou pra gente lá onde que ela tá. Pronto. Agora vamos dar mais um passo, vamos além. A gente não precisa se limitar aos getters e os setters. A gente pode criar outras funções aqui também. Veja só, analisa comigo aqui. Perceberam que quando a gente foi criar aqui o esqueminha da poção e do éter, a gente teve que copiar e colar, né, isso daqui para todos os itens, né? A gente fez com 2, mas imagina se tivesse 50, né? E cada mapa, e só nesse mapa, em outros mapas tem mais, né? Então imagina você ficar copiando e colando tudo isso aqui. Aí às vezes você quer mudar o layout dessa mensagem, você tem que mudar para todos os 50 eventos que existem nesse mapa, fora os que estão em outros mapas, né? Então vai ser um baita trabalho do cão, né? Então a gente pode encapsular, né, essas informações dentro de uma função e aí na sequência a gente só chama essa função, simplesmente, tá? Então a gente coloca aqui, ó, faz a programação defensiva, tá aqui. Aí vamos chamar essa função aqui de product print. Product print. Simples assim. Aí ele vai pegar... ele vai fazer já esse trabalho todinho aqui. Porque aí se eu for mexer no layout, eu só mexo nesse evento comum. Não preciso me preocupar com o restante. Então isso aqui a gente saca fora. E só chama o print. Aí o nosso código ficou mais elegante ainda. Ficou... se a gente for dizer
em questão de engenharia de software, ficou intuitivo, deu para entender o que o evento está fazendo, qual que é a responsabilidade dele. Ficou muito melhor do que aquelas linhas, né? Aí você tem que ficar lendo para interpretar o que está acontecendo. Não, você bateu ali, product print. Ah, tá, vai imprimir a informação do produto. Eu não preciso ficar lendo. Não, ele vai, igual aqui, ó. Tá, beleza, ele vai pegar o ID, vai pegar a quantidade, o preço, vai escrever uma mensagem. Ah, tá imprimindo. Não, só o tempo que você já ganhou, né? Isso aqui é óbvio, no exemplo real vai ter muito mais código, vai ter várias chamadas de função, então aí você tem que ficar percorrendo e procurando onde está cada coisa, né? É um tempo que você perde, né, de produção. Aqui não, aqui já está product print, já sei que está escrevendo a informação do produto. Pronto, sem mistério nenhum. E aí, feito isso, testando, né, a gente já consegue ter o mesmo resultado de uma forma mais elegante. Legal? Beleza, pessoal. Agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo real, tá? Eu criei um sisteminha de carrinho de compras no RPG Maker 2003 e eu estou usando essa abordagem de objetos, tá bom? Vocês podem ver aqui nos eventos comuns. Ó, eu fiz a fábrica, o Product Make. Aí aqui no caso, eu estou usando as minhas propriedades, tá aqui, ó, ID, nome, quantidade e preço. Só que aí o nome eu estou fazendo num macetinho, tá? Eu estou guardando o nome dos itens nos heróis. Que aí eu consigo ter acesso ao nome do item, né? De forma indireta, assim, digamos assim, tá? Aí eu fiz uma programação defensiva um pouco mais robusta, né? Eu fiz para entregar um switch com erro, caso o programa cliente queira, o evento cliente, né, queira fazer alguma tratativa dessa exceção. Aí eu botei um switch para poder, por exemplo, se deu algum erro, aí lá fora ele coloca alguma coisa, não faz essa tratativa do jeito que ele quiser, ou se ele não quiser também tá tudo bem. Aí montei aqui, ó, o ID, nome, quantidade. Aí aqui eu fiz um detalhe, quantidade sempre começa com 0, porque a gente vai criar o carrinho. E aí da mesma forma que a gente cria, a gente também destrói, né? Eu fiz aqui também para desalocar o objeto para que a gente possa reutilizar esse espaço para um outro objeto que a gente quiser, tá? Então eu fiz também aqui uma destrutor, ó, os getters, tá? Tá aqui no jeito, ó, os setters, né? Aqui eu fiz de um outro jeito, né? Vocês podem ver que a gente tem essa liberdade. Aqui eu peguei a mesma variável e desloquei, depois eu voltei ela, tá vendo? Mas você podia ter feito nessa abordagem aqui também, ó, e tá tudo certo. Eu acho que vai ficar até um pouco mais limpo, né, do jeito que eu fiz aqui, ao invés do que eu fiz aqui, tá? Acho que vai ficar até um pouquinho mais limpo o código, vai ficar mais entendível. Ó, o set aqui eu fiz o set com quantity, não fiz com price, mas aí fica a liberdade do desenvolvedor, né? Eu segui um princípio da engenharia de software que se chama princípio do menor privilégio. Então, por exemplo, o que quer dizer aqui? Eu posso acessar o ID, eu acesso o nome, eu acesso quantidade, eu acesso o preço. Mas aí eu paro e penso, faz sentido eu querer alterar o ID do produto, já que ele é uma chave única? Então eu não preciso criar um setter para o ID, não preciso criar um set ID, certo? Aqui mesma coisa, o nome, eu vou mudar o nome do produto? Pode até mudar, mas nesse exemplo aqui eu não quis mudar, então não fez sentido, eu não precisei criar. O getQuantity, eu vou alterar a quantidade? Vou alterar, porque eu vou precisar colocar o produto no carrinho, vou precisar tirar do carrinho, então eu preciso alterar, então eu criei um setQuantity. O preço, faz sentido alterar o preço aqui? Ao menos que haja algum reajuste. Mas aí esse reajuste pode ser feito em um outro momento, né? Ou então você, no momento que você for fazer a fabricação do produto, você já aplica o reajuste. Então não fez sentido aqui para mim, nesse caso. Mas se fez sentido para você, você cria um set. Tá? Então é isso que entra o princípio do menor privilégio. Você só coloca o que precisa. O que não precisa, você não coloca, né? O que você acha que não precisa ser alterado, não tem necessidade, né? Então, basicamente é isso. Você só vai colocar o que precisa ser alterado. O que não tem necessidade de ser alterado, a gente não coloca. Então, só perdendo nosso tempo, tá bom? Aí criei alguns métodos, né? Eu criei o add, o total, o print, né? Que a gente fez ali no exemplo. Informações do pedido.
a confirmação do pedido e um underline de sufixo, que é uma função privada, tá? Que aqui no caso é uma função que vai verificar se o produto existe, né? Vocês podem ver que no começo aqui de todos a maioria das funções, ele faz essa asserção, né? Ele verifica se o produto é válido. Em vez de eu ficar copiando isso aqui toda santa hora, eu encapsulei numa função privada e GG. Aí a gente tem o produto, aí aqui a gente tem um outro objeto, que é o objeto carrinho, que tem outras propriedades, tá? No caso aqui ele vai ter o tamanho, capacidade, aqui no caso vai ter uma lista de produtos, né? Eu montei um esqueminha de vetor. Aí as funções, tá pendente, confirmação de sair, né? Que aqui no caso eu fiz, caso o herói tentasse sair da loja com o carrinho ativo, ele não deixa você sair, e assim por diante. E um outro objeto, que é o objeto de transação, que é na hora que a gente for confirmar a compra do nosso carrinho, a gente vai executar uma transação antes da compra ser finalizada. O que pode acontecer, por exemplo, aqui na compra, que em um desses produtos pode acontecer algum erro, né? Então, se acontecer algum erro, cancela tudo. Porque eu podia muito bem fazer a verificação. Ah, deu certo? Compra o item, desconta o valor. Compra o item, coloca o item na bolsa e desconta o valor. Coloca o item na bolsa e desconta o valor. Mas aí se der erro em um dos itens, como é que eu vou devolver esse item? Como é que eu vou receber o dinheiro de volta, né? Aí a gente se lasca. Então a transação, ela te protege desse tipo de situação. Primeiro a gente coloca numa fila todas as tarefas que essa transação vai fazer. Se deu tudo certo, beleza, executa todas as tarefas e aí todo mundo tá com os itens na bolsa. Se der erro, a gente cancela tudo e não executa tarefa nenhuma. Basicamente é isso que eu tô fazendo. Para quem mexe com e-commerce, né, loja virtual, assim, sabe do que eu tô falando, né? Ou então com aplicação que envolve dinheiro, né, conta bancária, essas coisas. Sabe que isso aqui é uma realidade importantíssima. Até banco de dados também trabalha com transação. Então é basicamente isso aqui que eu fiz. Eu criei um objeto de transação para poder proteger o processo de compra, tá? Para não ter nenhum erro e ninguém sair lesado, nem o vendedor e nem o consumidor. Tá bom? Então vamos rodar o projetinho aqui para vocês verem como que ele ficou. Ó, entra na loja. Tá? Ó, como o carrinho não tá ativo, eu posso sair da loja de boa. Tá? Se eu falar com a moça aqui, ó, não tem nada no carrinho, meu carrinho tá vazio. Se eu quiser esvaziar também não faz sentido porque o meu carrinho tá vazio. Então vamos lá, vamos conferir aqui as lojas, os itens aqui, ó. Aí aqui eu fiz o método print para poder escrever as informações do item. Vou adicionar o carrinho? Vou. Quantos que eu quero adicionar? Vamos por 2. Pronto. Aí se eu vim aqui, ó, conferir o carrinho, beleza. Tem o carrinho tá ali, ó, o nosso produto tá ali, ó, o nome. Aí no caso o ID não tem necessidade, o ID eu usei para na hora de adicionar o item na bolsa. Ali quantidade, 2 vezes, o preço unitário que é 20. E aí eu fiz um método total que é para poder fazer a soma da quantidade de produtos que eu tenho, né? No caso 20 vezes 2 deu 40, né? Ou seja, cada Ether valendo 20, se eu pegando 2, eu tenho que pagar 40 Gold Points, né? E aí ele põe o preço total. O preço total é, por exemplo, se eu for pegar mais um produto, né? Ó, vou pegar um só desse aqui, pra gente ver. Ó, aí a gente faz a conferência do carrinho, tá aqui, ó. Aí a soma tá ali. Aí eu posso finalizar a compra tranquilamente. Mas se eu tentar sair, ó, ele não deixa, ó. Você está com o produto do seu carrinho. Esvazia o carrinho de sair, ok? Se eu não quiser esvaziar e continuar comprando, eu volto. Mas se eu quiser descartar o carrinho, aí ele limpa, né, a nossa lista, tá bom? Então aqui tá um pouquinho mais complexo, ó, mas vocês podem ver que a estrutura que eu estou usando é a mesma, ó. A gente tem o ID, né, tem o nome, tem a quantidade, tem o preço. O outro produto tem o nome, ID, nome, quantidade, preço. E assim por diante, tá vendo, ó? Aí os outros objetos, ó, aqui é o vetor de itens do carrinho. Não tem nada a ver. Mas vamos ver aqui, por exemplo.
Isso aqui tá, ó, a transação também tem as suas, ó, transação, aqui ó, o stage seria as tarefas da transação, tá vendo? Então aqui, basicamente o que eu usei de objeto apenas é o produto, tá? O carrinho, ele só vai ter propriedades privadas, então, e como o carrinho vai ser uma instância única, né, no que a gente chamaria de singleton, eu não precisei criar essa estrutura, mas vamos supor que são múltiplos carrinhos. Aí eu precisaria fazer essa estrutura de objeto para cada carrinho. Tá legal? Mesma coisa com a transação. Vamos supor que são várias transações acontecendo ao mesmo tempo. Então eu não posso colocar o mesmo objeto para compartilhar para todas as transações. Eu preciso criar uma estrutura de objeto para transação seguindo esse padrão que a gente fez aqui para os produtos, tá bom? Então eu precisei criar um objeto de produtos porque serão vários produtos. Tá legal? Aí no caso, como é um caso de singleton, não tive necessidade de fazer, mas se o meu... se a minha regra de negócio pedisse, falar assim, não, o jogador tem que ter vários carrinhos de compra, aí eu teria que separar em objetos, tá? Então vamos lá, vamos simular uma compra. Podem ver que o carrinho está vazio, tá? Ó, o carrinho está vazio porque ele esvaziou na hora de sair. Vamos fazer a compra aqui rapidinho. Ó, botei 0 e cancelou. Deixa eu voltar lá de novo. Pronto, foi adicionado. Vamos pegar uns 5 desse aqui. Uma maçã, vamos pegar mais 10 maçãs. Vamos ver se eu vou ter grana para isso, né? Ó, finalizei a compra, vamos ver. Tá, beleza. Ó, aí eu posso, se eu confirmar o pagamento, primeiro ele criou a transação, ele fez a verificação de cada item, se tá tudo certo com a compra. Aí de cada compra que deu certo, ele colocou numa fila de transação. Aí, finalizando essa verificação de cada item, aí a gente inicializa a transação. A gente aplica, né, o que a gente chama de commit. A gente faz a aplicação da transação, aí a transação já tem uma fila de tarefas para ser realizada, e aí ela vai realizando tarefa por tarefa até a fila acabar, né? E no caso, essas tarefas seria a atribuição do item ao herói. No caso, a gente está vendo aqui agora essa mensagem de obteve um Phoenix Down, né? Aqui é uma outra tarefa da transação que foi feita, uma outra tarefa, e aí acabou, né? Só teve essas 3 tarefas aqui no caso. E se a gente correr aqui, ó, ele aplicou. Então, se tivesse, por exemplo, dado um erro na maçã, sem aplicar o esquema de transação, a Phoenix Down e a Magic Water ia ficar na minha bolsa. E o dinheiro que foi descontado, Não tem como estornar. Né? Eu perdi esse dinheiro, né? O dinheiro da maçã eu perdi, né? Basicamente. Então, por isso que a gente faz essa proteção de transação. Ah, não, mas você podia fazer lá na hora e descontar. Mas aí o que eu queria fazer? Se tivesse alguma coisa errada no carrinho, eu devo cancelar a compra inteira. Né? Se falar assim, ah não, o que não der certo simplesmente não paga, aí eu acho que não teria necessidade de criar um esquema de transação. Você fazia a atribuição e o desconto tudo ali na iteração da lista. Também é uma solução. Tá? Agora vamos fazer um cenário agora e que a gente não tem dinheiro para comprar tudo que está no carrinho. Tá? Peguei aqui uma quantidade absurda. Ó. Olha lá. E só aqui já viu que não tem grana, ó. Ó, deu 2.360. Vamos tentar pagar mesmo assim, sabendo que eu tenho 92 Gold Points. Olha lá, não é saldo suficiente para efetuar a compra. Entendeu? Então é isso que vai acontecer. Por mais que... Vamos lá, vou esvaziar o carrinho. Meu carrinho foi descartado. Vamos pegar um Ether. E 10 Phoenix Down. Vamos lá. Vamos finalizar a compra. Ó, pro Ether eu até teria o dinheiro para comprar. Mas o Phoenix Down eu já não tenho. Tá vendo? Então se eu confirmar o pagamento, eu não tenho nada. Eu não vou ter nada. Veja que eu não recebi o Ether. Tá vendo? Essa é a ideia da proteção por transação. Tá legal? Bom, e aqui eu usei objetos, como vocês puderam ver. Beleza, pessoal? Então o bizu de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Né? Ficou um pouco longo porque eu precisei ser bastante detalhista, porque é uma abordagem
Se você não tiver uma noção básica de programação, a gente não vai entender muita coisa, mas é possível, tá? É tranquilo, vocês viram que não tem mistério nenhum. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu tô à disposição para saná-la. E se você tiver alguma ideia, uma sugestão de bizu, manda aí pra gente que a gente faz a análise e coloca na fila aqui, tá bom? Então eu vou ficar por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E ativar o sininho para a gente receber notificações de novos vídeos como esse, assim como os tutoriais, as lives do sábado, algumas lives que eu faço à noite. A gente tem bastante coisa legal aqui. Eu vou fazendo no tempo que eu posso, mas o canal tá firme e forte, tá bom? Então eu vou ficar por aqui, até a próxima. Bons estudos e eu fui!